bem, pessoal, vou gravar aqui um vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar a questão do proxy de maneira simples e objetiva, ok? Então eu estou aqui na minha máquina Linux. Eu vou verificar aqui as configurações do Eu vou verificar aqui as configurações de rede, vou dar um IP espaço A. Então ali eu tenho a interface EMP0S3, que é uma interface para conexão externa, que ela sai para a internet. E eu tenho a interface EMP0S8, que é da comunicação do meu servidor com a minha rede interna, certo? Então se eu dou um ping aqui no Google, então eu já testo se a minha saída para a internet está funcionando e se o meu DNS também está funcionando, ok? Então, está funcionando. Eu vou limpar aqui a tela, eu vou fazer a instalação do proxy. Eu vou dar um apt install squid. Então, ele mostra para mim o que vai ser instalados e pergunta se eu quero continuar. Eu vou pressionar o S e Enter, que eu quero continuar. E daí ele já fez a instalação do squid. Eu vou dar um clear para limpar a tela. Uma vez que ele fez a instalação, eu vou entrar lá na pasta cd espaço barra etc barra squid. Vou dar um ls. Então ele mostra para mim ali os três arquivos que tem que ter dentro da pasta lá do squid, certo? O arquivo que me importa aqui no caso é o squid.conf. Então eu vou dar um eu vou gerar um backup squid.conf para squid.conf.backup, porque se caso acontecer algum erro, eu consigo recuperar a minha máquina, o meu squid, ok? Agora que eu gerei um backup, eu vou editar o arquivo de configuração. Eu vou dar um nano squid.conf. Fechou? Então, o que eu preciso liberar aqui? Eu preciso liberar a parte de memória no squid. Então eu preciso informar o seguinte, eu preciso configurar e informar assim, olha, o meu squid ele vai utilizar esse tamanho X de memória RAM para cache. Então eu vou dar aqui um Ctrl W e vou digitar cache underline main espaço 256, Enter. Então ele acha ali a linha do cache main. Eu tiro o comentário e ele já vai habilitar a parte de utilizar a memória RAM para fazer o cache. Então o detalhe é que aqui ele está marcando aqui 256 MB somente. Porém, eu vou trabalhar com 256 porque a minha máquina é uma máquina virtual e ela é uma máquina limitada. Se eu estivesse no ambiente de produção, com a máquina com mais recursos, aí naturalmente eu pegaria e colocaria mais recursos para a memória cache, tá bom? Então, mas ali eu já habilitei, então o cache main está funcionando. Outro que eu tenho que liberar é o cache dir, então eu vou dar um Ctrl W, cache underline dir, espaço fs, certo? E vou dar um Enter. Então ele achou a tag, eu dou um Ctrl W novamente e Enter, e ele achou ali a linha. Então, cache dir espaço fs barra var barra spool barra squid. Então é o caminho onde ele vai salvar, fazer o download do arquivo lá do site. Então, pessoal, o que acontece? Quando a gente observa aqui nesse cache dir, ele traz aqui, por exemplo, o caminho, né?
Então ele tem um squid, tem esse 100, 16, 256. Então este 100 aqui, ele é uma medida em megabytes, certo? Então ele relaciona aí o tamanho do espaço que a gente vai estar reservando lá no disco para ele armazenar. Então, nesse caso aqui, ele está disponibilizando 100 megabytes. 100 megabytes, não é megabits não. Então, ele está utilizando 100 megabytes. Então, se você tiver um HD maior, você vai disponibilizar um tamanho maior, né? Aí alguns giga, aí pelo menos, tá bom? Mas aqui de início ele traz 100 megabytes. Daí você vai ajustando de acordo com a disponibilidade do seu disco. Quando ele traz aqui esse 16, ele está falando sobre o número de diretórios, de subdiretórios de primeiro nível, que ele vai ser criado lá no diretório. Então, quanto subdiretório de primeiro nível ele vai criar? Então, nesse caso, eu estou falando, ó, ele vai criar ali 16 subdiretórios, beleza? E o 256 é o subdiretório de segundo nível, né? Que será criado lá, ok? Então, é como se fosse uma organização dentro do proxy lá, na questão de armazenamento. Então, aqui eu estou liberando o cachedir, que é onde ele vai fazer o download. Depois eu vou dar um Ctrl W, eu vou colocar o access underline log. Então, quando eu coloco o access underline log, eu vou dar um enter, Ctrl W, enter. Então aqui ele tem o default aqui. Então isso aqui é a linha, né? Opa. Então tá aí, ó, access underline log. Então isso aí é o caminho onde ele vai salvar os logs do Squid. É importante, porque se você precisar ver onde que as pessoas estão navegando, você tem que acessar esse arquivo aí do access log. Ou seja, então eu liberei os logs, liberei o diretório para fazer o download, liberei a memória RAM, beleza? Aí eu tenho a porta padrão do Squid, então eu vou dar um Ctrl W aqui, http underline port. Eu já vou colocar aqui para ir direto, que é a 3128, que é a porta padrão. Então, pode ver que ela já está descomentada, já está sem o comentário, quer dizer que está ativa. Uma dica de segurança é mudar essa porta. Por que mudar essa porta? Porque se alguém for fazer algum ataque DOS ou ataque de DOS para tirar seu servidor, ele vai fazer em cima dessa porta. Então, dentro do ambiente lá que você conhece, que você gerencia, por padrão você é recomendado que você mude essa porta aí para uma outra porta lá do seu Squid, desde que seja uma porta que não esteja em uso, ok? Muito bem. Agora eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui o local, Ctrl W, localnet. Quando eu dou um Enter, ele vem aqui para as minhas ACLs. Então a ACL agora entra a parte onde eu vou definir o que eu vou liberar e o que eu vou bloquear no meu proxy. Então, definir o que eu vou liberar e o que eu vou bloquear no proxy, ok? Então, eu vou criar uma CL aqui e eu vou dar o nome dessa CL de teste. Então, a minha CL, o nome dela é teste. Aí eu vou colocar um SRC de source, de origem, né? Então, quem que é a origem? A minha rede é o 92168.0. Então, eu vou colocar lá 192.68.0.0/24. Então, eu estou dizendo que a minha série chama teste e tudo que tiver origem
nessa rede, o 92.168.0, vai pertencer à minha ACL. Então, se chega uma máquina, o 92.168.010, ela está dentro dessa CL, chamada teste, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma regra para liberar a minha ACL, para que as máquinas dessa rede tenham acesso. Só que ao invés de ficar liberando máquina por máquina, eu vou liberar a ACL, porque ela identifica o grupo. Então, vou dar um Ctrl W, http access deny all. Então, vou lá, ó, Ctrl W, http access deny all. Enter. Então, eu já fui lá para a linha. Então, essa linha deny all significa que o meu proxy ele vai lendo desde a primeira linha, vai lendo linha a linha. Quando ele chegar nessa linha do http access deny all, ele vai dali para baixo, ele vai bloquear o acesso internet. Então, se eu quero liberar alguma coisa, eu tenho que vir aqui antes. Então, eu vou colocar aqui um comentário: liberar rede local teste, que é o nome da minha rede. Então, eu vou colocar lá http access libera teste, que é o nome da minha CL. Eu vou dar um Ctrl O, salvo, Ctrl X para sair. Aí eu vou reinicializar o squid. Então eu vou dar lá um barra. Eu vou limpar essa tela aqui. Então eu vou lá, ó, barra etc barra init.d barra squid espaço restart. Então, se não deu nenhum erro na minha configuração, se eu não coloquei um caractere a mais, alguma coisa, ele vai funcionar agora. Então, tem que dar um tempinho, que ele vai lendo linha por linha, né? Paciência é uma virtude, né? Pronto, não deu nenhum erro. Então, teoricamente, está funcionando. Então, eu vou abrir aqui a estação. Eu vou abrir o prompt, ipconfig. Pode observar que a minha máquina tem IP e máscara somente. IP e máscara. E ela é o 92.168.0.5. Pertence à rede a qual eu acessei, eu liberei lá na ACL. Eu vou fazer um teste aqui, eu vou dar um ping no www.google.com. Então, pode observar, quando eu tento pingar no Google, ele diz aí que falhou. Então, ele não pinga no nome. Será que pinga no IP? Ping no IP do Google. Então, ele dá falha também. Por que ele dá falha? Se eu olhar aqui, eu não tenho um gateway, ou um gateway, né? Para sair para a internet. Eu não tenho nenhum meio para sair para a internet. Então, não estou saindo para fora. Agora, eu abro aqui o navegador. Aí eu vou tentar aqui, ó, Google. Então, eu não estou conseguindo navegar novamente. Eu venho aqui em ferramentas, opções da internet, conexões, configurações de LAN, habilito o proxy e coloco aqui 92.68.0.1, que é o IP. Deixa eu até confirmar aqui, né? O 92.168.0.1. Vamos lá, então, ponto 1, a porta do proxy é a 3128. Ok.
Ok, eu fecho aqui e abro um novo. Bom, agora eu vou tentar pingar no Google. Ainda não pinga. Vou tentar pingar no IP. Ainda não pinga. Ou seja, quando eu tento um acesso para a internet por meio de um prompt, ele não vai. Mas eu configurei o proxy aqui na internet. Então eu venho aqui, vai travar a máquina, Google. Olha só que maravilha. Então, google.com. Detalhe que as configurações do meu proxy, eu tenho uma quantidade pequena para o diretório onde vai fazer o download da pasta, e tem também uma quantidade pequena de memória RAM para o cache. Por isso que a navegação ela acaba demorando um pouco, mas pode observar que está funcional. Se eu abro lá e paro, eu vou reinicializei, eu vou parar aqui, vou parar o serviço do Squid. Ajustada nessa tela aqui. Então ali dá para acompanhar, né? Então o Squid ele está parando. Eu vou até fechar aqui. Bom, parou o Squid, né? Conforme a gente pode observar, eu vou abrir o navegador. Ainda estou com o proxy configurado, né? Conexões, configurações de LAN, tá lá o meu proxy. Aí eu venho aqui. Eu tento e ele não navega. Por quê? Porque eu parei o serviço de proxy. Eu vou dar um start só, né? Porque ele já está parado, eu vou dar um start. Ó, já foi. Então, abro aqui. Deixa eu fechar por causa da conexão. Abrir novamente. Está navegando. Ou seja, está funcional o proxy, ok? Então, tá aí funcionando, navegando. Agora eu vou gravar um outro vídeo explicando sobre as regras de proxy, ok? Então, simplesinho, melzinho na chupeta.